tragédia de Brumadinho completa 6 meses. Estamos avançando com diversas ações no atendimento da população, avançando nas indenizações. Ministério Público oferece mais uma denúncia contra o médium João de Deus. No Ceará, presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, visita a justiça local para ampliar a integração do judiciário. Os nossos eixos são a eficiência, um judiciário cada vez mais eficiente, transparente e responsável. E ainda, saque do FGTS, o que muda para o trabalhador. A ideia é que os trabalhadores possam sacar uma parcela do que tem no FGTS todos os anos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os celulares do presidente da República, Jair Bolsonaro, foram alvos de ataques pelo grupo de hackers preso na última terça-feira. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que disse ter sido informado do fato pela Polícia Federal. Rafaela, de acordo com o Ministério, por questão de segurança nacional, o presidente já foi devidamente comunicado. Hoje, mais um suspeito prestou depoimento à Polícia Federal. Ele foi preso junto com mais 3 pessoas na operação que investiga como foi hackeado celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outras autoridades. A força-tarefa criada pelo Ministério Público de Minas Gerais para atuar no caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho fez hoje um balanço dos trabalhos. A tragédia completa 6 meses hoje. A barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu no dia 25 de janeiro. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram a área administrativa da mineradora Vale, comunidades da região e o rio Paraopeba, na bacia do Rio São Francisco. Há 6 meses, o trabalho de buscas não parou um dia sequer. O Corpo de Bombeiros conta com 150 homens e mais 100 máquinas pesadas, como retroescavadeiras, para encontrar os desaparecidos. Até agora foram localizadas 270 vítimas e dessas, 248 foram identificadas. 22 pessoas ainda não foram encontradas. A Justiça já bloqueou mais de 5 milhões de reais das contas da mineradora para a recuperação dos danos causados. A Vale também fechou um acordo com o Ministério Público do Trabalho para o pagamento de indenizações individuais por danos morais e materiais a familiares das vítimas. O Ministério Público de Minas Gerais tem atuado para garantir os reparos para as vítimas e ao meio ambiente. Na área socioambiental, já entramos com diversas ações cautelares, ações principais, já um bloqueio de quantia significativa, cerca de 10 bilhões nas 2 áreas. Na área socioeconômica também estamos avançando com diversas ações no atendimento da população, avançando nas indenizações. E na área criminal também o trabalho encontra-se bastante adiantado e em breve teremos condições de dar uma resposta significativa para a sociedade. A nossa expectativa é que num prazo de aproximadamente de 60 a 90 dias, essas análises, sobretudo as provas periciais, análises de laudos de causa-morte, lesões corporais e análises de equipamentos eletrônicos sejam concluídas, permitindo aí o oferecimento da denúncia e o desencadeamento da ação penal. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu absolver o ex-presidente Lula das acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos que apuram o suposto favorecimento da Odebrecht em contratos em Angola, na África. Na decisão, o juiz entendeu que parte das acusações já foi feita em outra denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que também envolve contratos do BNDES para o governo de Angola. Segundo o magistrado, não foram apresentadas provas de que o ex-presidente teria vínculo com o contrato da Odebrecht Angola e a empresa Exergia. Na decisão, o sobrinho do ex-presidente também foi absolvido de uma parte das acusações. O Superior Tribunal de Justiça determina que bloqueio de bens da construtora OAS deverá ser decidido pelo juízo que trata do assunto específico. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu 2 liminares em conflito de competência para suspender os bloqueios de patrimônio da construtora OAS, atualmente em recuperação judicial. A 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro havia determinado o bloqueio de 150 milhões de reais do patrimônio da empresa. E a 11ª Vara Federal no Rio de Janeiro, em outra ação, determinou a indisponibilidade de 100 milhões de reais da construtora.
A OAS recorreu ao STJ alegando que apenas o juízo da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo poderia resolver as questões relativas ao patrimônio da empresa. A construtora pediu ainda a imediata liberação de todos os bens e valores bloqueados. Ao analisar os pedidos, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ, os atos de execução contra empresas falidas ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal. O ministro designou, então, o juízo de direito da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo para decidir, até o julgamento do mérito, as medidas que possam ser necessárias no caso. As liminares são válidas até o julgamento de mérito dos conflitos de competência, o que será feito pela segunda sessão, ainda sem data definida. O Ministério Público de Goiás ofereceu mais uma denúncia contra João de Deus por estupro de vulnerável contra mais 6 vítimas. Segundo o MP, 5 delas são de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul. E todos os crimes aconteceram na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, durante atendimento individual em sala privativa. Esta é a 9ª ação penal contra João Teixeira de Faria, protocolada no Fórum de Abadiânia por crimes sexuais. Outras 2 denúncias por porte ilegal de armas foram oferecidas. Também está em curso ação civil pública para ressarcimento de danos morais. E depois de 7 meses à frente da defesa do médium João de Deus, a equipe composta por 9 advogados saiu do caso. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em nota divulgada à imprensa. No comunicado, não há os motivos da renúncia, mas reitera-se a confiança dos advogados na inocência do médium. João de Deus terá 10 dias para constituir nova defesa. Ele está preso desde 16 de dezembro do ano passado. Um condomínio no Distrito Federal vai ter de ressarcir um sindicato que teve a sala alagada por causa de entupimento na caixa de gordura do prédio. Ficou comprovado que não havia manutenção adequada. Nos gavetões, documentos de mais de 4.000 filiados em todo o país. O arquivo do sindicato correu risco com o alagamento da sala, causado pelo entupimento da tubulação da caixa de gordura do prédio. Eles simplesmente deram um número de telefone, dizendo que era para ligar para aquela empresa, que a empresa viria aqui dar o socorro. E foi o que nós fizemos. Só que até então nós tínhamos certeza que o problema era com o condomínio. E fomos surpreendidos com a conta depois, um valor até alto, né? E procuramos já a justiça. O prejuízo só não foi maior porque os funcionários agiram rápido e não deu tempo da gordura chegar na sala de reunião. Na defesa, o síndico se recusou a pagar pelo serviço e alegou que o reparo não era de urgência. Além disso, afirmou que o valor foi bem acima do que é cobrado no mercado. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não aceitou os argumentos e determinou que o condomínio deve arcar com os R$ 3.500 gastos no conserto. De acordo com a decisão, não eram necessários 3 orçamentos para o serviço, já que a empresa contratada foi indicada pelo próprio condomínio. O tribunal responsabilizou o prédio pelo alagamento da sala por não ter providenciado o esvaziamento da caixa de gordura, que faz parte da área comum. A partir do momento que você constitui o condomínio, você elege um síndico, tem uma conta apartada para poder fazer o depósito desses valores, para tomar conta dessas despesas comuns, o condomínio assume a responsabilidade daquilo que acontece nas áreas comuns do prédio. E veja a seguir, como conferir o saldo do FGTS que será liberado em setembro. O saldo do fundo poderá ser consultado no site da Caixa Econômica Federal e do próprio FGTS, além do aplicativo para celulares e tablets. Documentos históricos roubados estavam sendo vendidos em leilão na internet. Esses documentos fazem parte do acervo do Arquivo Público de Minas Gerais. O caso colocou em alerta as instituições que têm como missão preservar a história do nosso país. Documentos valiosos, fotos que marcaram momentos importantes do país. O acervo de um arquivo público serve para reunir anos e anos de história em um só lugar.
No Distrito Federal, já são 34 anos de preservação. A construção de Brasília, né? Tudo que iniciou, tudo que era uma fazenda, as divisões, tudo está aqui, desde o início até o presente momento. Mas para acessar o acervo e fazer pesquisas é preciso respeitar critérios rigorosos. A partir do momento que a pessoa entra, ela deixa os pertences guardados, né, no armário que a gente tem. Então ela só entra com o celular para poder fazer a pesquisa. Depois ela assina um termo de responsabilidade, né, que fica garantido aí que não vai sair com as informações. E a terceira é que o nosso material físico não sai daqui. Isso é para evitar casos como os que ocorreram em Minas Gerais. Documentos do período imperial do Brasil foram furtados do Arquivo Público do Estado e estavam sendo vendidos pela internet. Páginas de leilão online faturavam com a comercialização ilegal desse material. Parte do acervo foi recuperado durante a operação do Ministério Público Mineiro. Mandados de busca e apreensão e até de prisão foram cumpridos em 5 estados, tanto nas casas de compradores quanto de suspeitos de vender os documentos. O furto de arquivos históricos acende um alerta na segurança das instituições em todo o país. Eles se conscientizem, né, com relação a vulnerabilidades que eles possam ter no contato do pesquisador com a documentação, né, repensem aí as suas áreas de pesquisa, seus espaços de guarda e que eles tenham uma postura proativa, porque talvez isso tenha acontecido em razão da pessoa que atuou, dessa quadrilha, ter imaginado que nós não pudéssemos tomar nenhuma iniciativa com relação à procura desses itens. Responsáveis por crimes como este podem ser indiciados por furto qualificado e associação criminosa, com penas máximas que ultrapassam os 10 anos de prisão. Quem compra material histórico ilegal também pode ser punido. Não saber e não tomar as devidas cautelas, o dever de cuidado, comprar num lugar onde de fato pode ser vendido, um valor de fato dentro do mercado, e aí, se ela não tomar essas devidas cautelas, pode sim estar cometendo um crime de receptação culposa. Volkswagen é condenada a pagar hora extra a empregado por conceder intervalo no começo da jornada pelo período que ele trabalhou na empresa. Para a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a pausa realizada no início do expediente impede a recuperação mental e física do empregado. O empregado trabalhou na Volkswagen durante 10 anos como preparador de carroceria. Entrava às 10h12 da noite e saía às 6 horas da manhã. Na reclamação trabalhista, ele disse que, por determinação da empresa, era obrigado a tirar intervalo na primeira hora do expediente. Assim que chegava ao serviço, ia direto para o refeitório jantar e só depois iniciava o trabalho. Por causa disso, cumpria jornada contínua de 7 horas e 37 minutos. Para o profissional, a pausa concedida logo no início do expediente feria os princípios que regem a saúde e a higiene do trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia entendido que o pagamento da hora extra, como foi pedido pelo empregado, não era devido. Para o TRT, como o intervalo foi concedido, o pagamento provocaria o enriquecimento sem causa do profissional. O Tribunal Regional do Trabalho observou ainda que o artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, determina a obrigatoriedade do intervalo de no mínimo 1 hora para quem trabalha mais de 6 horas por dia, mas não estabelece um momento durante a jornada para o período de descanso. O caso chegou à 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, entendeu que o intervalo concedido no início da jornada não atende à finalidade para a qual ele foi criado, que é permitir a recuperação do profissional. Na visão da relatora, o desrespeito a esse direito viola o princípio à proteção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho. A turma acompanhou a relatora e determinou que a empresa pague o equivalente a 1 hora extra ao profissional. O governo federal anunciou as regras para o saque de contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP. O dinheiro começa a ser liberado em agosto, no caso do PIS, e em setembro para o FGTS. 100 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.
Segundo as regras, este ano o limite do saque será de R$ 500 por cada conta que o trabalhador tiver no fundo. Isso vale tanto para contas ativas, que é do trabalho atual, quanto para inativas. Em 2020, deverá ser adotado um novo modelo, chamado de saque aniversário. A ideia é que os trabalhadores possam sacar uma parcela do que tem no FGTS todos os anos. O percentual deve variar de 5% a 50%, sendo que quem tem mais dinheiro poderá sacar uma fatia menor dos recursos aplicados. O saldo do fundo poderá ser consultado no site da Caixa Econômica Federal e do próprio FGTS, além do aplicativo para celulares e tablets. A expectativa do governo é que a liberação do dinheiro do FGTS e do PIS gere impacto direto na economia, de R$ 30 bilhões este ano. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Renata Vieira. Renata, boa tarde, obrigada pela presença. Imagina, boa tarde. Bom, uma medida esperada aí por milhares de brasileiros, né? Sim, é. Eu queria que a senhora começasse esclarecendo quem tem direito ao FGTS. Ao FGTS, o que está modificando nesse exato momento é a possibilidade de um saque de R$ 500 a partir de setembro, limitado até março de 2020, em que a Caixa Econômica vai trazer um cronograma de saque. Esse é o impacto inicial que nós temos. Fora isso, a medida provisória traz uma regra com relação ao que a gente chama de saque aniversário. Porque as outras regras de saque elas não vão ser modificadas, todas elas permanecem. Então ela traz mais duas outras hipóteses de saque, que nesse caso é o saque aniversário, que está todo mundo falando a respeito, né? E ela vai ter esse limite de 5% até 50%, conforme o valor que você tem dentro do FGTS. E, além disso, vai ter um acréscimo para alguns casos. Doutora, como serão esses saques até R$ 500? Esses saques a R$ 500 vão ser limitados em qualquer conta ativa ou inativa. Quantas contas você tiver, quantas contas você vai sacar esse R$ 500. Depende do histórico de trabalho da pessoa. Depende do histórico do trabalho da pessoa, exatamente. O saque será feito a partir de setembro, mas é a Caixa Econômica Federal quem vai divulgar ali as datas de setembro a março, é isso? Sim, setembro até março de 2020, a Caixa Econômica, antes disso, obviamente, vai trazer um cronograma informando como que esses saques serão feitos. Agora, vamos detalhar o saque aniversário, que é o que gera mais dúvidas? Sim. O saque aniversário é uma opção que o empregado tem a partir de agora, tanto na sua conta ativa, para que ele possa efetuar, a partir do seu aniversário, o saque. Como que funciona? O empregado informa a Caixa Econômica de que tem interesse de fazer o saque aniversário. A partir desse momento que ele fizer o saque aniversário, que vai acontecer daqui a 2 anos só, que eu informo hoje, vamos supor, e daqui a 2 anos, depois do meu aniversário, é que eu começo a sacar. Então, não é um saque imediato, pelo que fala a medida provisória. Então, eu vou comunicar. Durante esses anos em que eu estiver fazendo o saque aniversário, se eu for demitida sem justa causa, eu não tenho acesso à integralidade do meu fundo de garantia. Eu só vou ter acesso à multa de 40%. Doutora, o ato foi por meio de medida provisória. Sim. Isso significa que a validade já existe, portanto, de imediato. Mas existe necessidade de votação desta MP pelo Congresso Nacional. Como é que existe, fica? Se o Congresso Nacional... Bom, a gente tem algumas mudanças que já são tão imediatas que talvez, quando o Congresso Nacional resolver votar, já aconteceu. Que é o caso do PIS, né? Do PIS e do PASEP, do fundo, que já pode sacar a partir de agora de agosto, né? Dia 19 de agosto, pela medida provisória. Então, nesse caso, talvez se torne inócuo. Agora, outras questões pode ser que se o Congresso barrar a medida provisória, como a gente tem visto em alguns casos, se o governo perder, nesse caso, talvez não dê tempo de sacar, por exemplo, do saque aniversário. Justamente, eu acho que o governo, pensando nisso, ele fez exatamente isso. Você comunica à Caixa que tem interesse, mas você não vai sacar de imediato. Tem um cronograma que a medida provisória trouxe, de acordo com o seu aniversário, que a Caixa Econômica também vai implementar um outro cronograma em cima desse cronograma que já tem, e só 2 anos depois é que começa o saque aniversário para você. Lembrando que, ainda que o Congresso aprove a medida que se torne lei, quem optar pelo saque aniversário e de repente falar, não, eu não quero mais isso, ele pode voltar atrás. Só que ele só volta à normalidade 2 anos depois também. Agora eu vou pegar a sua deixa, que a senhora comentou há pouco sobre o PIS-PASEP. Nós tivemos uma mudança também, mas no que se refere ao fundo. O abono não mudou nada. Sim, o abono não muda nada, continua igual. É o fundo que vai ser modificado. O que acontece? O PIS-PASEP ele é bem antigo, tem uma lei bem anterior, foi Ernesto Geisel quem soltou essa lei, então já tem muitos anos. Esse fundo, ele era depositado anualmente, e só tinha acesso ao fundo quem aposentasse, quem completasse 70 anos, né, quem estivesse doente, um monte de condições, falecidos, herdeiros e tal.
Isso continua. Só que a partir de agosto agora, ele libera para todo mundo. Esse fundo ele é para quem trabalhou, iniciativa privada, iniciativa pública, de 71 a 88. Quem tem PIS vai acessar através da Caixa Econômica, quem tem PASEP através do Banco do Brasil. Em caso de demissão, essa medida provisória influencia de alguma forma? O PIS-PASEP não. Esse fundo não, agora influencia no FGTS. Certo. Se eu aceitar o saque aniversário, o que acontece? Quando eu for demitida, eu não tenho mais o acesso integral ao meu FGTS, eu tenho acesso só aos 40%. Lembrando que a medida provisória não fala nada, então a gente vai para o entendimento do Supremo Tribunal, do STF e do TST, no sentido de que os 40% observam tudo que foi sacado, seja para fundo imobiliário, para tratamento de doença ou até mesmo para o saque aniversário. Então, os 40% tem que observar o que foi sacado. Ok, doutora Renata, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir o segundo dia de visita do ministro Dias Toffoli ao Judiciário do Ceará. Durante o encontro com membros da Justiça do Trabalho no Ceará, o presidente do STF e do CNJ falou da busca por uma comunicação mais direta. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, cumpre pelo segundo dia a agenda no Ceará. Pela manhã, ele esteve no Tribunal Regional do Trabalho, em Fortaleza. O ministro Dias Toffoli foi recebido pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Plauto Carneiro Porto, que ressaltou que é a primeira vez que um presidente do STF visita o tribunal. Um simbolismo muito grande, significa a aproximação dessas duas instituições. Durante o encontro com membros da Justiça do Trabalho no Ceará, o presidente do STF e do CNJ falou da busca por uma comunicação mais direta e que está disposto a ouvir as questões específicas locais da magistratura. Tenho visitado todos os ramos da magistratura do trabalho, magistratura estadual, federal, militar e eleitoral. E nesse balanço que nós fazemos, nós temos aí um judiciário que cada vez mais é preocupado com uma maior eficiência, com um melhor atendimento do jurisdicionado, uma celeridade nos julgamentos, e é esse o trabalho que nós temos feito. Os nossos eixos são a eficiência, um judiciário cada vez mais eficiente, transparente e responsável. No Tribunal de Justiça do Estado, o ministro Dias Toffoli entregou ao presidente da Corte um exemplar comemorativo dos 30 anos da Constituição Federal. E, em seguida, se reuniu com os magistrados e conheceu projetos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça. Essa visita, ela se reveste de uma importância muito grande, porque permite que nós mostremos ao presidente do Supremo e ao presidente do CNJ o trabalho que se está fazendo na implantação do programa de celeridade do Tribunal de Justiça, mostrando que é possível produzir mais, produzir com qualidade, ainda que haja carência de recursos financeiros. Na noite desta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, autorizou a Petrobras a fornecer combustível a 2 navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá, no Paraná. As embarcações estão paradas há quase 2 meses. A ação corre em segredo de justiça. O fortalecimento de comunidades escolares para a prevenção e superação dos conflitos e da violência é o objetivo do projeto Círculos em Movimento nas Escolas, que aplica a justiça restaurativa. Os estados do Amapá e do Ceará, junto ao Rio Grande do Sul, estão implementando o projeto. A justiça restaurativa se baseia em algo maior do que a simples punição. No lugar dos sentimentos de injustiça e raiva, é a empatia a protagonista das conciliações e o ingrediente usado por este método para alcançar a paz. Ouvir o outro se mostrou eficaz nas escolas que aderiram ao programa. Quando eu me deparei com a minha própria história, eu foquei que ela poderia agregar outras vidas e que eu poderia expandir muito mais o meu conhecimento e que poderia ser agregado também pela história dos outros, porque uma das coisas que eu realmente nunca fiz foi ouvir o próximo, sabe? E na formação, ouvindo, eu fiquei, meu Deus, como as pessoas são enriquecedoras, como elas
são maravilhosas como humanos, sabe? Porque para mim a justiça restaurativa faz isso, ela forma humanos. Eu mudei muito quando eu comecei a fazer o curso, eu me senti bem, eu me interagi mais com as pessoas. Então eu acho que isso deveria ter mais e a gente acaba fazendo a construção de paz sem a gente perceber. O projeto utiliza material didático dos círculos de movimento das professoras norte-americanas Kay Pranes e Caroline Watson. O coordenador da Justiça Restaurativa no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e pioneiro na Justiça Restaurativa no Brasil, falou sobre o quanto o investimento nessa área poderá trazer resultados no futuro. Eu estimo que o orçamento da Política Estadual de Segurança Pública, somando SUSEP, Brigada, Polícia Civil, Instituto de Perícias, deve orçar aproximadamente ou a mais do que 6 bilhões de reais. Se nós tivéssemos 1% do orçamento da segurança investidos com a qualidade, com a eficácia desse investimento, ainda singelo que se fez aqui, mas que apresenta resultados concretos de curto, médio e longo prazo, nós podemos sim estruturar uma outra perspectiva de contenção dessa hemorragia social. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Fique agora com o documentário Além deste Planeta. Para você, uma boa tarde. Tchau.